pecinha. O século XX ele se destaca por duas grandes artes, o cinema e a história em quadrinhos. Então você tem histórias em quadrinhos que são muito mais conhecidas do que obras da literatura. Você vai ter os quadrinhos em todos os países do mundo, basicamente, né? Se habla de otra manera, sigue de formas. Pero bueno, además yo traía otra temática, porque hasta ese momento me a la suegra, y yo llegué con una temática. Você era um cartunista e de repente, graças a um pedido publicitário, criou uma falda. Antes disso, você já tinha feito quadrinhos? Sí, yo llevaba 11 años publicando cuadriños cuando me pidieron de hacer Mafalda. Y me considero no un diseñador de cuadriños, sino un diseñador de humor. O que é mais difícil de fazer, quadrinho ou cartoon? Lo que pasa con los cuadriños es que uno, una vez que tiene los personajes armados, es más fácil porque ya tiene todos los personajes armados. Los cartoon, cada semana tengo que hacer un personaje distinto, en situaciones distintas, con ambiente distinto, pero bueno, eso me da mucho más libertad. Y la libertad es muy linda, como todos sabemos. No panorama mundial, ele representa, quer dizer, a pujança do quadrinho latino-americano. Ele está na linha infantil adulto, quer dizer, ele permite uma dupla leitura, como os quadrinhos do Schulz, né? Então ele está próximo do Charlie Brown, por exemplo, né? A diferença é que o Charlie Brown tem uma visão existencialista, enquanto que os quadrinhos do Kino, principalmente a Mafalda, ele coloca uma visão muito mais política. Você tem uma personagem engajada politicamente. Como sempre, é só pôr os pés na terra que acaba a diversão. Eu tô pegando um livro de cavalos para pegar referências para poder fazer essa cena da cavalaria contra os índios. Só que é difícil achar uma imagem certa, então você tem que pegar várias e fazer uns estudos primeiro e depois acabar inventando mesmo a sua pose. Esse aqui é uma matéria para super interessante sobre a última batalha do General Custer. E eles queriam usar assim uma linguagem mais de história em quadrinhos. Então vai ter uma grande cena e alguns quadros narrando, né, com a sequência dessa batalha. A gente está sempre tentando
discorrer nas nossas histórias sobre como as pessoas se encontram, como as pessoas convivem, o dia, porque é isso que é mais familiar a gente, é o que é mais familiar a todo mundo, não importa se eles gostam de quadrinhos ou não. Todo mundo tem que sair, acordar, ir trabalhar, conversar com as pessoas, sair à noite, relaxar, conversar com outras pessoas. Então, essa coisa de lidar com as pessoas é um tema universal, não precisa ser um tema da história em quadrinho. Então, é tentar criar na história algo que tanto motive um personagem a ter vontade de falar com a outra, como que motive os leitores a querer que os dois personagens conversem. Então, no caso, é o que eu estou tentando fazer aqui, é criar um ambiente em que todo mundo queira que todo mundo esteja conversando no final. A gente queria fazer história em quadrinho e não queria se importar em alguém querer nos publicar. Isso não podia ser um problema. A gente queria fazer por essa vontade de contar história, de mostrar para os outros, que é uma parte importante do processo. Então, a gente começou fazendo fanzines e o nosso fanzine chamava 10 Pãezinhos. Então, 10 Pãezinhos pra gente sempre foi uma coisa muito cotidiana, sempre foi acordar de manhã e ir à padaria comprar 10 pãezinhos para tomar no café. Então, não tinha nada mais dia a dia pra gente do que isso. Foi assim que surgiu o nome do fanzine. A gente contou várias histórias curtas, de 1 página, de 2 páginas, porque o fanzine também ele era semanal. Depois a gente contou uma história longa com os mesmos personagens, que durou 7 fanzines, que era o Girassol e a Lua. Depois veio uma editora interessada, depois que a gente já tinha feito a série inteira no fanzine, veio uma editora interessada em publicar em formato de livro, e que virou o livro do Girassol e a Lua, né? Então, isso daqui virou isso daqui. E a gente acabou fazendo uma segunda leva de fanzines depois disso, que virou o segundo livro. E é o Meu Coração Não Sei Porquê, que também foi feito como fanzines, mas já sabendo que ia virar livro. Decía que después de Evita Perón, la otra mujer más importante en la Argentina era Mafalda. La ideología es siempre la misma en mi trabajo. Mafalda tenía que luchar contra los poderes en la escuela, en la casa, con los padres. Y en mis otros trabajos siempre hay alguien que tiene que luchar también contra los camareros, contra los médicos, contra su pareja en la casa. Siempre es una cuestión de poderes, un enfrentamiento que se produce siempre en la vida, en todo momento. Continúa peor, sí, sí que he vuelto para atrás, sí, y ha desaparecido casi la clase media a la que pertenecía Mafalda, se ha empobrecido todo mucho, espero que hay ahora una cierta recuperación muy incipiente, recién empieza, esperemos que continúe. Esse daqui também é um dos primeiros trabalhos que a gente fez, que foi uma minissérie que a gente desenhou só para um americano que chama Shane. Ele tinha essa história que é baseada num épico medieval da Canção do Rolando. E ele
viu um pouco do nosso trabalho um dia, por acaso, e propôs da gente desenhar e a gente desenhou. Então, foi, digamos assim, o nosso primeiro trabalho profissional de quadrinhos. É um jeito diferente de olhar o mundo, né? Então, você pode, eu não sei se eu acredito nesse negócio de dom, essas coisas assim. Você pode estudar muito e se tornar um bom desenhista. Mas para isso, você não é uma questão artística e de mão e de técnica. É o jeito de olhar as coisas. Você conseguir olhar para o mundo e conseguir traduzir em desenhos. E isso eu acho que se aprende. Mas, sem isso, não adianta estudar e ter técnica e nada disso, né? Esse livro eu acho muito legal, o conceito dele todo, que era um livro somente com histórias sobre futebol, que foi feito em 2002. A gente pegou todo esse lado mais épico do jogo de futebol, né? De Copa do Mundo mesmo, não um jogo de futebol em geral, mas da Copa do Mundo mesmo. Então, a gente quis passar essa ideia de espetáculo na história, então a gente só usou páginas duplas, né, para pegar e usar o espaço da história, né. A gente quis contar uma história, como a gente está usando essas páginas duplas, da grandiosidade do futebol, sobre o craque, sobre aquele jogador que faz a diferença, que ganha o jogo entrando no campo, entendeu? Então, essa era a ideia do futebol que a gente queria passar nessa história. Quando eu e o Bá, a gente cresceu lendo quadrinhos, a gente crescia lendo Laerte, crescia lendo Piratas do Tietê, crescia lendo Chiclete com Banana da Angeli. E o Laerte, ele é genial nessa coisa da expressividade das pessoas e dessa transição dos quadrinhos. O Ziraldo virou um símbolo. O desenho do Ziraldo virou um símbolo. As letras do Ziraldo viraram um símbolo, virou tudo uma coisa só. Ele vendeu por muito tempo a ideia dos quadrinhos. Ele vendeu a ideia que você pode falar de milhões de coisas em quadrinhos. Então ele fazia publicidade em quadrinhos, ele fazia campanha em quadrinhos, ele fazia livro para crianças em quadrinhos. Então o Ziraldo foi o quadrinista ousado da geração dele, que deu certo. Fazer história em quadrinho é uma coisa que demora muito, da ideia na sua cabeça para o resultado final. E é um trabalho muito solitário. É você com o seu trabalho, você pensa, você tem as ideias, você coloca no papel, você fica sozinho no seu estúdio, na sua casa, e você não tem contato exterior muito, nem com outros artistas. Até eu que trabalho com o Fábio, quando a gente está trabalhando, ficam os dois quietos. Aí, na hora de criar os roteiros, ou desenvolver melhor as histórias, aí é um trabalho coletivo, mas isso é porque a gente trabalha junto. Embora nós sejamos gêmeos e façamos a mesma coisa, nós somos muito diferentes. Então, a gente quer coisas diferentes. Às vezes eu quero contar uma coisa que ele ainda não quer contar, e ele quer contar alguma coisa que eu não tenho tanto interesse. Então, a gente tem que se degladiar para encontrar algo em comum que a gente acha que vale a pena ser contado no momento. Depois você põe a cor básica, você começa a dar uma iluminada para dar uma ideia mais tridimensional aos personagens. Você põe... Por que os super-heróis aparecem na revista em quadrinhos?
Porque na época era o único meio que permitia aquela ligação com o público. A tecnologia da televisão na época não permitia, nem existia. A tecnologia do cinema na época não permitia você colocar um homem voando, né? Porque não conseguia passar a noção de realidade. E nos quadrinhos você tinha exatamente o meio de poder passar todos os feitos do super-herói. Tem grandes sucessos, os últimos grandes sucessos, o Homem-Aranha, o X-Men 2, agora o Hulk, são produções que utilizaram a tecnologia de uma forma inteligente e que produziram um resultado satisfatório, tanto para o leitor de quadrinhos, que vai no cinema e fica satisfeito, como para o não leitor de quadrinhos, que vai, conhece e depois pode até se aproximar dos quadrinhos. Eu acho que a gente sempre teve uma tendência a gostar dos heróis com defeito. Então, a gente gostava do Batman, porque o Batman era tipo o herói do mal, ele era o herói sombrio, né? Basicamente, ele virou herói para se vingar. E aí depois ele resolveu que se vingar é uma coisa do mal, então ele continua sendo herói e desiste da vingança. Mas ele é o herói vingativo, ele é o cara do mal. Eu acho que o X-Men é um dos gibis que faz mais sucesso, porque é um bando de gente, eles são os rejeitados. Então todo mundo que lê quadrinhos, que na maioria são os moleques rejeitados, nerds da escola, ficam lá, eu não tenho amigos, vou ler quadrinhos. Eles adoraram o X-Men, olha, eu tenho uns rejeitados aqui que nem eu. Então, é a revista dos rejeitados, dos caras que não são aceitos na sociedade. Depois que você termina o desenho no papel, aí, hoje em dia, quase ninguém mais faz a parte de colorir à mão. Hoje em dia, a maioria das cores é feita no computador. Então, você pega o papel que você desenha à mão e você vai escanear o seu desenho. O legal sempre de pensar na hora de você colorir o desenho é que a cor acrescente alguma coisa ao que está desenhado. Não é só colorir por colorir. O que você tem que acentuar nesse caso? Você tem que acentuar a menina, embora tenha poucos elementos, se eu colocar tudo quente, tudo fica chapado. Então eu tenho que acentuar o quê? Eu tenho que acentuar no mínimo a menina e o cara. E ela vai estar nos tons mais quentes. Vou procurar usar uns tons mais avermelhados, uns tons mais amarelados. E também tentar colocar esse tipo de cor quente nele. E aí, no fundo, eu vou colocar tudo meio em tom de azul. Ele estando em azul, ele vira fundo. Ele pula para trás, ele desaparece do foco de atenção. Porque o nosso foco de atenção não é o fundo. Porque na história em quadrinho, cor, na maioria das vezes, é um capricho. É um capricho porque custa um dinheiro que as pessoas não vão ter para pagar. Então, você se acostuma a fazer os trabalhos sem cor. Ugo Pratt é um italiano que já morreu, mas ele é um dos grandes mestres da história em quadrinho e acho que a grande façanha do Ugo Pratt é a sua síntese. Então, o desenho dele, ele é um desenho super sintético, ele é só um desenho de poucos riscos, umas grandes pinceladas pretas determinando a sombra. Então, a gente não fica muito tempo no desenho. O desenho passa, assim, a gente flutua de quadrinho em quadrinho, flutua de página a página, porque o desenho dele é muito leve. Esses dois aqui são dois quadrinhos, digamos assim, independentes americanos. Esse é o Frank Miller, que é um cara famoso dos quadrinhos, que fez super-herói. Ele fez provavelmente a história mais famosa do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas. E ele fez umas outras histórias. E aí ele foi fazer o quadrinho dele, independente. Então, chamou muita atenção a quantidade de preto que ele usa e o jogo de sombra e luz, o jogo de figura e fundo, a narrativa.
O Bonnie está em português e está em inglês também. Ele é muito bom. Não é o nome do gibi que é Bonnie, mas ele é muito bom. Então, ele surgiu do nada no começo da década de 90. Era uma época que não tinha quadrinho independente. Ele fazia sozinho. Então, apesar desses personagens estranhinhos, as pessoas iam lendo e ele foi ganhando prêmios, as pessoas foram comprando. E hoje em dia ele já tem 9 desses livros encadernados. É uma mega saga, assim, comparada ao Senhor dos Anéis, porque é meio fantasia, tem lá uns dragões e tudo mais. E é genial. Aqui a gente tem um exemplo só desses mangás, que é o Akira, que provavelmente é um dos mangás mais famosos que chegaram para o mundo ocidental. E o que eu mais gosto de mangá, e o que eu acho que é bom, mangá tem milhões de páginas em silêncio. Então são quadrinhos em silêncio. Então páginas e páginas em silêncio, você aprende a contar o silêncio. Há 7 anos a gente vai para a convenção de quadrinhos em San Diego, nos Estados Unidos, né? Que é à primeira vista é assim uma grande feira de maravilhas para quem gosta de história em quadrinho, porque tem zilhões de artistas que você passou a sua infância inteira lendo, que estão lá, e os escritores que você leu hoje estão lá. E esse ano a gente fez uma história por encomenda que pediram para a gente fazer, que vai entrar num livro só com histórias autobiográficas. A gente fez uma história de 8 páginas, que vai sair num livro junto com vários outros artistas, alguns outros independentes e uns muito famosos, como Frank Miller, como Will Eisner. E eu acho que então, o nome do livro, nome do livro é Autobiographics. Então corram atrás. Vai sair em inglês, mas provavelmente a gente vai ver se alguém aqui quer publicar uma história, né, um livro com histórias do Frank Miller, do Will Eisner e nossas. Então, eu acho que vale a pena correr atrás e ver isso, né? Então, acho que é isso. Valeu, obrigado. Nada, que é isso. É ótimo ter um dia que a gente não fica sentado assim o dia inteiro.